Nós somos um exército, uma nação do tipo dos 318 de Abraão, os 300 de Gideão. Nós somos os mais perseguidos, os mais difamados, os mais caluniados. Quando as pessoas ouvem falar que nós somos da Igreja Universal do Reino de Deus, as pessoas lá fora torcem o nariz e nós não temos amigos. Nós não temos amigos, nós temos gente que se chegam com interesse para tirar proveito. Nós não temos amigos porque nós somos diferentes. Nós não somos como as demais igrejas, que eu não tenho nada para falar contra, mas que não têm a visão, não têm o entendimento, não têm bebido da mesma água, do mesmo vinho. O vinho é diferente. O vinho que nós temos recebido é novo, muito diferente do vinho que eles mantêm bebendo. Por conta disso, as nossas lutas são muito maiores. Nós estamos numa guerra. Na guerra é vida ou morte. Na guerra, ou você mata ou você morre. Na guerra, não existe lei. Existe o seguinte: se você não matar, você vai morrer. Essa é a luta que você trava contra as trevas, que nós travamos contra as trevas. Mas eu estava falando com os pastores. Nós sempre temos pastores deixando a obra, depois de 20 anos, depois de 15 anos, sempre existem aqueles que deixam a obra por conta de má conduta. Mas nós temos reparado, infelizmente, que alguns saem não por conta de problemas éticos, mau comportamento, saem porque dizem: oh, bispo, não dá para me ficar pregando o evangelho e com problema dentro de minha casa. Ainda algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás ou 4, menos de um mês, o pastor que estava trabalhando há 20 anos como pastor, casado, com filho, 20 anos. Esse pastor, então, estava trabalhando como regional em Portugal. E houve um problema, porque o pastor que cuidava do país, de um determinado país, pediu para sair. Também não aguentou. Não suportou. Então, esse pastor foi colocado nesse país. Esperava-se uma atitude boa, um trabalho bom, porque quando se coloca como regional, há uma confiança. Quando se coloca como responsável, líder de um país, então a gente espera que a pessoa dê melhor de si e venha desenvolver muito mais. É uma chance, uma oportunidade, que eu não tive, ninguém me deu nenhuma oportunidade. Mas nós damos oportunidade para todos. Esse pastor, depois de 20 anos, saiu, pediu para sair. Não ficou 2 meses no país e saiu. Ah, não dá, porque a minha esposa reclama, minha esposa ela diz que não dá, que tem saudade do Brasil, etc, 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 etc. Saiu. O que acontece? Você tem que entender, tem que ter essa visão. Quando nós chegamos na Igreja Universal, quando você chegou na igreja, você chegou como? Qual era a sua condição?
Você estava bem? Quando você chegou, você estava bem? Não. Há muitos endividados, outros querendo se matar, outros viciados, miseráveis, desempregados, vidas destruídas. Ninguém entra na Igreja Universal com a vida boa, ou entra. Você conhece alguém que veio, eu não estou precisando de nada, estou bem, não tenho problema, minha vida está uma maravilha, e veio na igreja? Não, ninguém vem assim na igreja. Se vier assim, olho nele, porque está com outras intenções. Porque o nosso trabalho é um trabalho de atendimento às pessoas necessitadas. Por isso, nós vamos para a televisão, para o rádio, e todo o trabalho de evangelismo que nós empenhamos é para quem? É para os aflitos, é para os desesperados, é para quem está morrendo, é para quem está na mão do diabo. Então, nós colocamos os nossos canhões focados nas pessoas desesperadas. Então, é claro que quem vem na igreja está desesperado. E essas são as pessoas que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com pessoas que estão bem. Ora, então, a pessoa chega na igreja, é liberta dos demônios, a sua vida é restaurada, ela nasce de novo. Nós cremos assim, acreditamos que ela tenha nascido de novo, recebe batismo com o Espírito Santo, e quando ela recebe o novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo, então ela se engaja na luta para salvar aqueles que estão lá fora. Bom, o que vocês fizeram comigo, o que Jesus fez comigo, eu quero que seja feito com outras pessoas que estão como eu estava. Então, esse é o processo de trabalho da Igreja Universal. É um trabalho constante que visa o aflito, o perdido, o desesperado. Ora, mas o que acontece? Acontece que muitas pessoas não são libertas sequer. E porque o pastor achou a obreira muito, digamos assim, o comportamento dela está diferente, e ela estava muito humilde, muito boazinha, achou que ela foi batizada, que ela está liberta e tal, mas coloca aquela pessoa como obreira, ou então o rapaz, coloca o rapaz como obreiro, e ainda eles não foram libertos. Então, muitos se engajam nesse exército sem estarem preparados, sem terem tido encontro com Deus, sem terem tido o selo do Espírito Santo. Não foram selados. Essa é a tática do diabo. Ele infiltra pessoas no nosso meio, e ele, como está possuindo aquela pessoa, então ele vê que a pessoa vem na igreja, gosta da igreja, ele fica quietinho. E aquela obreira, aquela pessoa aparentemente foi liberta, aparentemente está tudo bem, as coisas começam a andar, ela começa a desenvolver. Só que, no fundo, ali tem um capiroto, tem um espírito escondido, enrustido, que não se manifesta, fica quietinho. Aí aquela obreira casa com um obreiro ou um auxiliar, ele se torna no futuro um pastor, e ela esposa de pastor. E o demônio quietinho, fica quietinho ali. Ele deixa que a pessoa vá conquistando, galgando responsabilidade. Quando o pastor está numa responsabilidade maior, então ele começa a fazer cosquinha através da mulher. Ele começa a atrapalhar.
Começa a usar a mulher. Criar problema daqui, criar problema dali, e etc e tal, papapá, papapá. Até que chega ao ponto do sujeito que estava na fé desistir da obra por causa da sua mulher. Isso acontece muito. Às vezes acontece o oposto. Ela está bem, ela é realmente de Deus, mas ele não, é um fingido homem de Deus. E lá na frente manifesta justamente o espírito imundo e enganador que estava dentro dele já há tempo. Entende o que eu estou falando? Está percebendo como o mecanismo, como acontecem as coisas? Então, por conta disso, no nosso meio, nesse exército enorme, nós temos pessoas, obreiras e obreiros, que dão problemas. Dão problemas. Mas quando estão uniformizados, todos são iguais. Todas são iguais. Quando o pastor ou quando o obreiro está uniformizado, é igual ao outro. É igual no casamento. Quando as noivas estão vestidas de noiva, todas são iguais. Santinhas, purinhas, é ou não é? É tudo igual, maravilhosa. Mas depois que vão para casa, começam a viver o dia a dia, que vão manifestar o que realmente são. Tanto elas quanto os maridos. Ora, o diabo usa essa tática para não impedir a obra de Deus, mas para amarrar, diminuir o ritmo, para enterrar, para tentar bloquear, para retardar a obra de Deus. É isso que acontece. Porque você que faz o trabalho de obreira e de obreiro, você não tem ideia da responsabilidade, da grandeza de trabalho que você faz. Porque você faz o que nós não estamos fazendo. O pastor não faz isso. O pastor, quando trabalha numa igreja pequena, ele tem condições de atender as pessoas, ele tem condições de atender a todos. Mas, quando o trabalho é numa igreja, por exemplo, 6.000 lugares, 7.000 lugares, como é que a gente vai atender? Vai atender alguns, mas não vai atender todos, vai atender uma minoria, não vai atender todos. Não há condição, é muita gente. Então, quem atende, quem é o cartão de visita, ou quem faz o trabalho de receber as pessoas, são vocês. Então, as pessoas que nós lutamos para trazer aqui na igreja, aquelas pessoas chegam desesperadas, então vocês têm a responsabilidade de atendê-las. Então, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, que nós temos obreiras e obreiros de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo e que fazem um trabalho extraordinário, magnífico, porque tem paciência, tem sabedoria, tem condições ou tem manifestado condições e ajudado as pessoas. Então, muitas pessoas vêm, conversam com uma obreira, com um obreiro, sempre encontram uma palavra, uma oração, uma ajuda, coisa que o pastor não fez, o bispo não fez, não, ela que fez. Então, aquela pessoa acaba, com o tempo, se convertendo e entrando no reino de Deus, para a glória de Deus. Mas, em compensação, nós temos os outros maus obreiros, que não têm paciência, que tratam mal, que fazem cara feia, que são orgulhosos, prepotentes, que acham que estão com o rei na barriga, que, enfim, que tem problemas
sérios, e trazem os seus problemas para dentro da igreja, e tentam ajudar os outros, e se elas mesmas estão com problemas. São pessoas que manifestam mau humor, manifestam impaciência. Então, de um lado nós temos os bons e do outro nós temos os maus. Os maus, por conta de não terem sido libertas e terem sido levantados como obreiras e obreiros, sem condições. Sem condições. Eu não tenho controle disso. Como é que eu vou controlar? Nem o pastor, o Clodomir, ou os demais pastores, não têm controle disso, a não ser que, numa igreja grande, num trabalho grande, a nível mundial, não tem controle disso. Então a gente confia em pastores que levantam os obreiros. Mas pastores também que, por sua vez, não são homens de Deus. Foram feitos pastores sem condições. Da mesma forma como obreiros sem condições, nós temos pastores sem condições. E aí fica uma turma do exército trabalhando a favor e uma turma do exército trabalhando contra. Então nós temos esse conflito, essa guerra constante dentro da igreja. Então, há problemas no nosso meio? Há problemas. Há problemas. Quando a gente detecta o problema, quando a gente detecta a situação, imediatamente a gente toma providência. Não tenha dúvida, nós tomamos providência. Porque nós sabemos o custo de uma alma. E todo o trabalho que tem sido feito em favor das almas, ele é feito porque o Espírito de Deus tem conduzido esse trabalho segundo a sua vontade. Mas é claro que nós temos no nosso meio, a exemplo do tempo de Jesus, no tempo de Jesus, nós temos esse problema, que o diabo infiltra o joio no nosso meio. E você que é obreira, e que talvez esteja namorando um obreiro, você tem que tomar cuidado. Muito cuidado. Porque você não sabe quem é quem. Você não vê o diabo, ou vê. Você só vê a pessoa que ela está realmente em má condição, quando você convive com a pessoa que vê o caráter dela, que não vê no dia a dia a sua manifestação. Vê no dia a dia como ela é, o seu procedimento, o seu comportamento. Mas para chegar a esse ponto, você tem que casar. E aí, você envolve a sua vida com uma pessoa que, por fora, é uma bela viola, por dentro, é um demônio. Você sabe que o rei Salomão, foi o rei mais sábio. Você sabe disso. O mais sábio de todos os reis, de todos os homens da terra. Mas a sabedoria dele não fê-lo enxergar o grande erro que ele teve em se casar com a princesa filha de Faraó. Foi a desgraça dele. Casou com a filha de Faraó. Quer dizer, a paixão, a má visão, o mau entendimento, ou a falta de entendimento, obstruiu a sua sabedoria e ele se casou com uma mulher que era filha do rei do Egito e que, por consequente, era uma pessoa que fazia ofertas aos deuses da qual ela servia lá no Egito. Quando casou com Salomão, ele não queria casar com uma plebeia, ele não queria casar com uma dentre os filhos de Israel,
Quer dizer, caiu na vaidade de querer casar com uma pessoa que fosse importante, de renome. Pronto, veio se casar com uma mulher que trouxe, que importou para Israel, para o reino dele, toda a idolatria que havia lá no Egito. Foi o suficiente para destruir o reino dele e dividir o reino de Israel. Foi a desgraça de Israel. Você observe uma coisa. Pense assim no que diz respeito à sua salvação. A salvação da sua alma. Porque o diabo não tem interesse, não é fazer você casar com o homem de Deus e depois, quando estiver tomando conta tendo responsabilidade grande, ele destruir aquele casamento, aquela união, aquele trabalho, e fazer a pessoa simplesmente destruída, caída na fé. Não. Você sabe que o casamento, deixa eu falar para você, o nosso casamento reflete, nosso relacionamento, marido e mulher, reflete o nosso relacionamento com Deus. Você sabia disso? O que eu quero dizer é o seguinte: se o seu casamento vai mal, é porque a sua vida espiritual vai mal. Se o seu casamento vai mal, é que a sua vida espiritual não vai bem, está mal. É claro que muitas pessoas se convertem e o marido não se converte, ou a mulher não se converte, e ela ou ele tem problemas dentro da sua casa. São outros 500. Mas eu estou me referindo às pessoas que são de Deus, que supostamente são de Deus. Estou me falando entre o exército de Deus. Então, aquele exército que o marido é de Deus, supostamente, e ela é de Deus, supostamente. Se há problema entre eles, então, esse problema reflete que há o problema entre eles e Deus. Essa é a realidade. Ora, qual é o objetivo do diabo? O diabo não desiste nunca. O diabo é perseverante. Você sabia disso? Não pense você que uma vez livre das drogas, livre do inferno que você vivia, que foi batizado nas águas, que foi batizado com o Espírito Santo, bom, agora o diabo não me toca mais e eu posso viver tranquilamente. Negativo. O diabo não está interessado naqueles que já são dele. Ele está interessado em você. Ele está interessado em mim. Ele está interessado naqueles que um dia foram dele. Entende o que eu estou falando? Você está compreendendo o que eu estou falando? Abre o teu entendimento. Então, tudo que ele puder fazer para arrancá-lo de volta para o seu inferno, para o reino das trevas, ele vai fazer. E uma das coisas mais fortes, uma das coisas que mais acentua, que mais leva a pessoa a perder a fé ou perder a sua salvação, é o problema sentimental. Porque o problema sentimental é muito forte. É o seu coração, é o seu sentimento, sua alma. Você tem uma fé em Deus, graças a Deus, mas você geme por causa do problema sentimental. Não é verdade? É ou não é?
Quem é solteiro geme porque precisa casar por conta das suas necessidades. Não é? Sua necessidade física. Sim ou não? Sim ou não? Vamos falar a verdade. É solteiro, o rapaz é solteiro, tem as suas necessidades fisiológicas, como a jovem também que quer constituir família. Então fica aquele conflito, fica aquele problema. E quando consegue alguém que supostamente é de Deus, ela se entrega ou ele se entrega porque querem resolver o problema fisiológico que tinham ou que têm. Então, é por isso que muitos apressados comem cru. Eu sei disso, porque eu me converti com 19 anos de idade. 19 anos. E eu queria logo me casar. Mas eu não tinha condições econômicas. Vai casar como? E também não tinha encontrado a pessoa certa. Você sabe quando eu fui me casar? Eu fui convertido, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas somente com praticamente 27 anos é que eu fui me casar. Eu queria fazer a obra de Deus. Eu queria pregar o Evangelho, eu queria ganhar almas para Jesus, desde o primeiro dia que eu tive encontro, do primeiro momento que eu tive encontro com Deus. Mas só fui mesmo disponibilizado para trabalhar, para servir ao meu Jesus, depois de 30 anos. Ele levou um tempo. Mas o casamento, eu era doido para casar. Louco para casar. Mas eu sabia que se eu fizesse com a primeira que eu encontrasse, que supostamente era de Deus, e eu tive namorando, eu fiquei noivo, ia me casar com a moça que era batizada com o Espírito Santo, era da minha igreja, estava tudo certinho. Mas um dia, uma palavrinha que ela falou, pronto, destruiu o nosso casamento, o nosso futuro. E eu vi que aquilo era de Deus, que Deus permitiu aquilo. Eu tinha maior medo de colocar minha vida em risco, porque eu sabia e eu sei que se você fizer um casamento, um mau casamento, você pode estar certo. Você tem muita chance, mas muita chance de perder a sua fé. Porque quando você casa, não é simplesmente a união de dois corpos, mas a união de forças. Quando você casa, é a junção, você está apoiando a sua fé com a outra pessoa. Se você estiver fraco, a outra vai te erguer e vice-versa. Mas se você casa com uma pessoa que não é de Deus, quem está fraco, que normalmente se faz, está sempre fraco, se você estiver fraco, o que vai acontecer? Os dois vão cair. Por conta disso, você vê muita gente que era crente, convertida, que outrora era usada por Deus, etc. Está caído por aí. O que mais você encontra, quantas pessoas você conhece, você pessoalmente conhece, que estão caídas na fé? Quantas pessoas você conhece, puxa, fulano está caído, prostrado. Por quê? Onde começou a queda? Com o mau casamento. Fora os envolvimentos de prostituição, de entrega, né? A moça se entrega ao rapaz e acha que é normal e não tem compromisso, casa, ou melhor, vive junto e tenta, enfim, de maus obreiros e obreiras que tomam essa decisão. Quer dizer, então jogam pela janela, simplesmente desprezam, a exemplo de Esaú, a bênção da primogenitura. Simplesmente desprezam a coisa mais gloriosa, mais preciosa, mais rica, mais, digamos, mais importante na vida delas, que é a salvação. Isso que me preocupa. Eu fico preocupado com você. Porque vocês são crianças.
Vocês são jovens espiritualmente, infantis espiritualmente. A maioria dos pastores são infantis. Espiritualmente são infantis. E às vezes você luta por uma resposta, que é a bênção, eu quero aquela bênção. Cuidado, porque a Bíblia diz que a bênção antes da hora é maldição. Quando você recebe o Espírito Santo, Ele conforta, Ele consola, Ele fortalece, Ele estrutura você para ser paciente, para saber a hora certa. E se por acaso você, eu sou obreira, o fulano recebeu, Beltrano recebeu, fulano casou, Beltrano, então também tem que ser. Então não vá atrás dos outros. Não caia nessa ignorância, nessa besteira, nessa estupidez. Não olhe para os outros, olhe para si, cuide de si, porque a sua vida vale muito. Se o fulano foi na sua frente, se Beltrano conquistou na sua frente, não importa, graças a Deus abençoe, mas cuide de você. Porque Deus, minha amiga, meu amigo, Ele é suficientemente grande para ficar olhando por você e saber qual é a sua hora. Amém? Eu imagino que se eu tivesse casado com 19 anos, se Deus tivesse me atendido quando eu tinha 19 anos, eu estava perdido. Vou dizer mais uma coisa para vocês. Eu não sei se já contei aqui para vocês. Nessa ânsia de querer casar, porque eu sei que muitos de vocês estão assim, nessa ânsia de querer tomar posse pela fé daquilo que eu cria e que creio, de conquistar, de casar. Então, tinha uma moça que entrou na igreja, era nova na igreja, e eu fiquei só olhando para ela. Eu estava uns 3 anos na igreja, já convertido e batizado e tal, com o Espírito Santo. E eu, quando eu olhei aquela moça, é essa aí. É essa. Só experiência para vocês. É essa que eu quero. Aí, a gente recorre o quê? À Bíblia. Ia ter uma vigília numa sexta-feira, e ela ia nessa vigília. E eu sabia disso, e eu fui na vigília também. Antes da vigília, eu abri a Bíblia em João, não esqueço disso, João 15:7. Não, eu vou ler para você. João 15:7. Quando Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Eu nunca me esqueço dessa experiência. Peguei a Bíblia, entrei no quarto, Senhor, está aqui escrito, e eu vim aqui segundo a tua palavra. Certo, tudo certo. Eu estou em ti, as tuas palavras estão em mim, está tudo certo comigo, e é essa moça que eu quero. Eu quero essa moça, quero me casar com ela. Mas eu nem namorava, ela nem me conhecia. Mas, Senhor, eu quero, hoje eu vou falar com ela. E o sinal, o Espírito Santo, que ela veio enviado de ti, é que ela me aceite como namorado. Eu quero porque quero, está escrito, eu tenho esse direito. E bati o pé, eu me lembro que eu bati o pé. Eu quero. Sabe aquela criança que chega para o pai e para a mãe, eu quero. Foi assim. Com a Bíblia, eu exigi de Deus que Ele me desse. Eu exigi de Deus, que é o que muita gente faz. Muitos de vocês fazem. E eu quero contar estou contando isso para que você aprenda a ser adulto na fé, maduro na fé.
E então eu fui falar com a moça. E cheguei lá, falei com ela, e ela aceitou na hora. Falei, pronto, acabou, já era. Vou casar com ela. E tudo aconteceu assim rápido. Em 3 meses, a gente já estava com móveis comprados para casar. Nós íamos casar dentro de uns 4 meses. E a família nem sabia. A família dela sabia porque eu ia na casa dela. Então estava tudo encaminhando, tudo encaminhando. Mas lá no fundo do meu coração, não havia certeza. Porque quando eu orei, pedi a Deus e bati o pé, eu não disse assim, Senhor, mas seja feita de acordo com a tua vontade. Eu tirei a vontade de Deus de lado e fui só com a minha vontade. E tivemos nosso namoro e tal, noivado, comprei aliança. 1 mês antes do casamento, aconteceu o problema. Eu dizia, já estava com medo, porque quando você manifesta um ressentimento, um medo, mostra que não está seguro da vontade de Deus. E eu falei, Senhor, se não for da tua vontade, por favor, mostra. Mas eu estava indo em frente. E chegou o momento em que ela falou uma palavra. E aquela palavra destruiu o castelo. E nós desfizemos o noivado, namoro, etc, etc. Então todo mundo na igreja ficou me olhando de lado assim, achando que eu não sabia o que eu queria e tal. Não faz mal. Eu prefiro ficar vermelho uns dias do que colocar minha salvação em risco, porque ela me custou muito caro. O meu encontro com Jesus custou caro. O meu batismo com o Espírito Santo custou muito caro. E eu não vou colocar isso em risco por ninguém. Nem mulher, nem filho, nem ninguém. Nem pai, ninguém, nem mãe, nada nesse mundo. Isso sirva para você não tentar se antecipar. Não fazer nada, mesmo com, entre aspas, o apoio bíblico, porque se você falar para Deus, Deus, a tua palavra está em mim, o Senhor está em mim, a tua palavra está em mim, então o Senhor pode me dar isso que eu quero, o Senhor determinou. Mas aquilo era a vontade de Deus? Não, é a tua vontade. E você então toma uma atitude que lá na frente, você vai jogar pela janela tudo que você conquistou. Use a sua inteligência. Use a fé com inteligência. A sua vida é muito preciosa. Você é jovem. O diabo tem um olho desse tamanho em você. Porque ele sabe que você tem um potencial grande para arrancar pessoas lá do inferno. E tem mais. Quando uma pessoa se coloca na posição de obreira ou de obreiro, o nível de demônios que ela tem que lutar são esses demônios aí que manifestam, que você manda embora com um sopro. Mas quando ela se torna esposa de pastor ou pastor, o nível de demônio aumenta. E quando se torna um regional, aumenta mais ainda. Quando se torna um estadual, mais ainda. Quer dizer, a responsabilidade tanto dele quanto dela, esposa, vai aumentando. Ou melhor, a luta é muito maior do que quando entrou na igreja. Entende o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, enquanto era um soldado, enfrentava outro soldado. Mas quando se tornou uma espécie de comandante, vai enfrentar comandantes do inferno também. E se ela não estiver, ou ele não estiver, firme na rocha,
absolutamente firme na rocha, não vai aguentar. Então vai chegar num ponto que vai desistir, vai abandonar tudo, porque não vai suportar. É por isso que Paulo fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. Sangue quer dizer pessoas. Sangue são pessoas, marido incrédulo, etc, etc. Pessoas que perseguem. Carne são as emoções, os desejos da carne, os desejos do coração. A nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados. Por exemplo, o Clodomir cuida agora aqui do Brasil. A luta dele é contra o principado do Brasil. O que toma conta do Estado, a responsabilidade dele, a luta dele é contra o principado do Estado. E vai por aí adiante. Ora, se você não vence os demônios pequenininhos que manifestam como obreiro, como é que você vai vencer os demônios maiores que você vai encontrar lá na frente? Entende o que eu estou falando? Porque a sua vida espiritual vai desenvolvendo. Você vai galgando cargos ou responsabilidades maiores. Então você tem que ser cada vez mais forte. Mas se você estiver podre por dentro, se no início não houve realmente o encontro com Jesus, não houve selo do Espírito Santo, então, minha amiga, meu amigo, quando você chegar aqui, você vai se desfazer, você vai desanimar, você vai abandonar tudo. Essa é a realidade. E a sua salvação, você vai perder. Essa é a realidade. Por isso que Jesus, nas suas cartas apocalípticas, ele enfatiza isso. Ao vencedor. Quem é o vencedor? O que conquistou casas, móveis, automóveis, posições, o que foi forte? Não. O vencedor é que se mantém salvo até o fim. Esse é o vencedor. É o que mantém a sua salvação. É o que mantém a sua fé. Esse é o vencedor. É como casar. Casar é fácil. O difícil é manter o casamento. Começar na fé é fácil. O difícil é manter-se na fé. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós temos que vencer. Vencer o mundo. Nós temos que vencer todos os obstáculos que são contrários à nossa fé. Então, por isso, você tem que tomar cuidado. Por isso, você tem que colocar toda a sua atenção para a sua salvação. Porque o que adianta você ajudar os outros que chegam desesperados se você está perdendo a sua salvação por conta de preocupação com o casamento, com preocupação com o noivado, preocupação com conquista disso e conquista daquilo. Se você agrada a Deus, é o que está escrito. Eu não sei se você acredita, mas está escrito lá: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele vai satisfazer. Quer dizer, agradar a Deus é uma oferta que você faz diária, constante. E pode ter certeza, Ele vai colocar um homem de Deus na sua vida, uma mulher de Deus na sua vida. Ele vai colocar a pessoa certa. Você não precisa se apressar, porque Ele vai cuidar de você. E eu tenho visto isso. Eu tenho visto isso. Às vezes, a jovem está, aconteceu há pouco tempo, a jovem está morando na Europa. O rapaz estava lá nos Estados Unidos. Eles não tinham a mínima, não
tinha o mínimo contato. E ela já estava com uma idade bem mais avançada. Mas ela servindo a Deus ali, direitinho. E aconteceu. Os dois se conheceram, acabou. Casaram, estão felizes e tal. Amém. Graças a Deus. Deus uniu. Deus trouxe de um país para outro, se uniu, casou e acabou. Não só esse, mas outros tantos que eu tenho visto. Entendeu o que eu estou falando? É que você como jovem na fé, e eu não estou me referindo aos jovens apenas, não, mas os jovens que já são de idade também, porque se você é jovem na fé, é natural que você seja ansioso, ou dê uma de criança, mas você tenha consciência de uma coisa: a sua salvação é muito preciosa, muito preciosa. Jesus teve que descer e morrer por você, e você não pode colocar isso em risco de forma nenhuma. E você não pode querer ajudar os outros quando você está precisando de ajuda. Não seja hipócrita. Não seja hipócrita, minha amiga, meu amigo. Você é uma obreira ou um obreiro, você está com problema, porque de repente o seu problema não é o problema que você pensa ou acha que é. O seu problema está dentro de você. O seu problema não é simplesmente o pai, a mãe, ou o marido, ou a esposa. O seu problema está dentro de você. Dentro de você. Porque quem é selado com o Espírito Santo é firme. É firme. Sabe o que quer. E não se deixa levar, não se deixa bater pelos problemas que enfrenta no dia a dia. Porque tem o Espírito de Deus dentro de si. Compreende o que eu estou falando? Eu fosse você, eu cuidaria disso. Você, de repente, está tentando ajudar os outros, quando você está com problema. Você está com problema? Não está com problema? Você está com problema? Não seja orgulhoso, orgulhosa. Não vou falar para ninguém. Não. Procure o pastor, procure um bispo, procure alguém experiente, conversa com ele. Se o problema é de ordem íntimo, fórum íntimo, relacionamento conjugal, e você é mulher, procure a esposa do pastor, do bispo, converse com ela. Olha, eu estou com esse problema, assim, assim, assim. Amém, pessoal? Tire a sua dúvida, mas não tente ganhar os outros quando você está se perdendo. Não tente ganhar os outros quando você está se perdendo. Cuide de si. Cuide da sua alma. Nada pode interferir no seu relacionamento com Deus. Você está fria na fé ou frio na fé? Há um problema com você? Procure o bispo. Bispo, eu queria conversar com o senhor, falar do meu problema. Seja sincero, seja honesto. Muitas pessoas perguntam assim: bispo, por que isso aconteceu comigo? Por que chegou a esse ponto? Chegou a esse ponto, porque você foi hipócrita, você estava se perdendo, orgulhosa, melhor dizendo, você estava se perdendo, você estava se arrebentando, mas segurou sozinho. Não, eu não vou falar para ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba do meu problema. E você não pôde suportar a situação e acabou desanimando da fé. A sua luta, a sua guerra é contra o diabo, que tem olho grande na sua alma.
Entende o que eu estou falando? E quanto mais tempo vai passando e você não se vê livre desse problema espiritual, mais difícil vai ficando. Então resolva logo de uma vez. Converse com o pastor, com o bispo, para te ajudar. Porque nós precisamos de você. Nós precisamos de você. O trabalho que foi feito no dia D foi um trabalho magnífico. Graças a vocês. Essa é a realidade. Vocês trabalharam, jovens, que se movimentaram, os obreiros do Brasil todos se movimentaram, trabalharam, muita gente voltou, muita gente se reabilitou, muita gente foi salva, muita gente está sendo salva por conta desse trabalho que foi feito no dia D. E você foi responsável. Você tem parte nessa glória, digamos assim. Mas eu não poderia deixar de falar com vocês a esse respeito. Entendeu o que eu estou falando? Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? Que dará o homem em troca de sua alma? O que você pode dar em troca da sua alma? Não tem nada. Não, nada nesse mundo. Se você deseja a minha ajuda em oração, você está vivenciando esse problema e quer minha ajuda em oração aqui agora, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você que foi tocado pelo Espírito Santo, vem aqui na frente. Quando eu era pastor de igreja, da igreja menor, eu cuidava das obreiras, dos obreiros. Eu não deixava com ninguém. Eu cuidava dos obreiros. Eu não deixava os obreiros com ninguém. Era eu que cuidava. Atendia os obreiros, orava com os obreiros, fazia vigília com os obreiros, etc. Se algum tinha problema, falava comigo e eu ia procurar resolver. Às vezes o problema, obreiro manifestava demônio. Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, saía da igreja e ia lá. Às vezes saía da cama, ia lá na casa dela para orar, etc, para ajudar. Você não queira saber o grau de importância que você tem para nós. Você não queira saber. É o pastor que aparece, mas é você que faz o trabalho mais forte, mais importante na igreja, digamos assim. Amém? É você que atende, que limpa os vômitos das pessoas que vêm na igreja, não é verdade? É ou não é? Não é o pastor. É você que limpa os vômitos, é você que normalmente sai toda suja por causa da manifestação dos demônios. Não é verdade? É ou não é? Você não sabe o quanto nós precisamos de vocês. Você não sabe quanto você é importante para nós. Para o reino de Deus. Quando eu falo para nós, eu falo para o reino de Deus. Porque você, quando chegou na igreja, um obreiro atendeu você. É a verdade ou não é? E hoje você quer dar para eles, para as outras pessoas, o que você recebeu. Mas você tem que ser forte. Você tem que ser forte. Amém? Eu oro por vocês todo dia. Eu sempre estou orando por vocês. Para Deus guardar a fé que vocês têm, guardar a salvação de vocês.
Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Poucos são escolhidos, muito poucos, infelizmente. A parábola das 10 virgens mostra isso. As 10 virgens eram 10 virgens, eram crentes, eram cristãs, mas somente 5 foram salvas. As outras 5 se perderam, porque não carregaram consigo o óleo, não guardaram o óleo, não tiveram reserva. Se você tiver problema, qualquer que seja o problema, não tenha receio, não tenha medo de conversar com o pastor, com o bispo. Ele vai te ajudar. Amém. Ele vai te ajudar, pode ter certeza disso. Ele vai trazer uma palavra, ele vai eliminar essa dúvida que você tem dentro de si. Mas não deixe isso ficar guardado. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Porque uma das coisas que mais o diabo usa para destruir a pessoa é o orgulho. Ah, não, eu sou obreira, já estou muitos anos na igreja. Não vou falar, não vou ficar. Não, Deus vai resolver. E vai postergando e não resolve, porque o problema está dentro de você. Então, abra o coração. Você sabe o que agrada a Deus? Sabe o que mais agrada a Deus? O que mais agrada a Deus é a sinceridade. Você sabe que o que mais desagrada a Deus? Não é a prostituição, não é adultério, morte, assassinato, roubo, mentira, não. O que mais desagrada a Deus é a hipocrisia. A hipocrisia é aquilo que a pessoa procura passar para as outras pessoas uma coisa que ela não é. E ela tenta fingir, ela tenta enganar a Deus. Porque ela é obreira, porque ela é pastor. Então ela tenta enganar a Deus. Ela finge ser uma coisa que ela realmente não é. Chama-se hipocrisia. O que mais desagrada, o que mais aborrece a Deus. E você pode ler isso no livro de Mateus. Quando Jesus faz um duro discurso para com os hipócritas, não é verdade? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele fala lá, ele julga, ele condena ali os hipócritas. Não tem salvação para o hipócrita, porque ele não é sincero. Então, seja sincero. E você vai ver que a sua sinceridade vai mudar essa situação. Eu não estou dizendo que você não é sincero. Eu estou falando, se há esse problema, então resolva isso. Porque Deus, Ele tem um olho em você. O diabo quer te destruir. Deus já deu a palavra dele, já deu o Espírito, já deu o nome dele, já fez tudo o que tinha que fazer. Agora você tem que usar o que Ele te deu para vencer todo o mal. Amém? Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu o seu nome e Deus nos deu o seu Espírito. Você tem a palavra, o Espírito e o que mais? O nome. Amém? Você tem que usar. Amém? Não deixe, pelo amor de Deus, pelo amor que você tem a Jesus, não deixe problema espiritual se postergar. Elimine isso. Se você quiser, bispo, eu vou dar um descanso, vou buscar, vou parar, não vou ser obreiro, vou encostar o meu uniforme, vou parar um pouco, vou só buscar, eu vou vir aqui para buscar. Faça isso. Amém? Quando você estiver trabalhando na reunião de domingo, o obreiro, a obreira, não tem que ficar de pé, cuidando dos outros. O obreiro e a obreira tem que buscar. Tem que buscar. Eu não quero vocês trabalhando domingo
às 10 horas, na reunião de busca. Vocês têm que buscar para si. Vocês têm que ter a reserva. Você tem que buscar a unção. Entende o que eu estou falando? Você pode ter certeza, o pastor vai encontrar outros pastores que vão cuidar. Mas vocês têm a obrigação de buscar. Porque o fogo sem óleo se apaga. Amém. Não é verdade? Então, cuide de você. Às vezes você está preocupado com fulano, beltrano, cicrano, mas você, se você não se cuidar, você perde a salvação. A salvação é uma coisa pessoal, individual. Você não pode entrar no céu com alguém nos braços. É sua. Amém. Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo. Tu sabes, meu Pai, o cuidado que nós temos para com os teus servos. Cuidado com a salvação deles, meu Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, nesse momento, como pai que senta e traz o filho aos braços e consola e conforta e sustenta. Ó meu Jesus querido, faça isto com essa ovelha. Nós não queremos perder nenhuma delas, meu Senhor. Nenhuma. E eu te peço, o Senhor sabe que a obra é muito grande. O volume de trabalho é muito intenso. Mas eu sei que o Senhor tem os teus anjos que nos ajudam e o Espírito Santo que orienta. Então, meu Pai, venha apagar a má consciência, venha limpar, lavar, purificar. Ó, vem nesse momento, meu Deus, torná-los limpos. Aliás, foi o Senhor mesmo que disse, Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. Mas o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, meu Senhor, limpa esses ramos, apaga o pecado, lava, purifica, remova, meu Santíssimo Deus, o que não presta. Remova, Espírito Santo, e dá a paz. Traz uma consciência limpa, pura, agora, meu Senhor. Ó, minha amiga, meu amigo, receba a paz de uma consciência limpa, a paz de um pecado perdoado, a paz de um passado eliminado. Jesus restaura você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Receba o perdão. Eu perdoo você. Eu não sei o que você fez, mas eu te perdoo. E se eu que sou mau tenho um coração assim, imagine o Espírito Santo. Imagine, meu Deus, que é amor e misericórdia. Então, seja livre. Seja livre. Aquela acusação que o diabo tinha contra você já não existe mais.
porque o sangue do meu Senhor lava, purifica. Seja restaurado. Meu Senhor, fortalece os teus servos, para que eles venham produzir mais fruto ainda, a partir desse momento, em nome e para a glória exclusiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém. Graças a Deus. Olha, graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Agora, vai partir para frente. Amém? Se por acaso o seu problema não é pecado, mas é uma dúvida, então procure eliminá-la com o pastor. Amém? Se é pecado, você está liberado. Não tem mais nada. Porque eu tenho certeza que o meu Senhor te perdoou. Amém? Mas agora é partir daqui para frente. Esquecer o que passou e olhar para frente. O segredo da vitória, da nossa vitória, é olhar para frente. Nunca olhar para trás. Nunca, jamais. Não fazer como a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal. Olha para frente e vá em frente, porque Deus é contigo. Amém? Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus.